Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, a continuação, nós estamos lendo aí ao longo da semana, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29, o texto de hoje. E o texto de hoje é o texto que fala da festa, do momento oportuno em que Herodíades, que era aquela mulher vingativa que odiava a João. Por que Herodíades odiava João? Porque João era um mensageiro da verdade. João não tinha papa na língua para dizer a verdade. Ainda que isso custasse a sua vida, ele estava a serviço da verdade. E aqui eu gostaria hoje de exaltar o risco que a verdade traz para cada um de nós. João simplesmente dizia para Herodes e para Herodíades: o que vocês estão fazendo é errado. Ela é mulher do seu irmão Filipe e você não pode ter ela como esposa. É o evidente, É o óbvio. João estava dizendo aquilo que é a verdade. João estava dizendo aquilo que colocaria a alma dos dois na condenação. E por isso, Herodíades, ela odiava São João Batista. E é assim, meus irmãos, todas as vezes que nós estamos a serviço da verdade, embora, como diz o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, mas nem sempre ela é agradável. E muitas vezes, essa verdade, ela nos colocará em maus lençóis. Foi assim com os profetas. Jeremias foi jogado dentro da cisterna. Tantos outros que estavam a serviço da verdade, se colocaram muitas vezes em maus lençóis, porque a verdade de Deus, ela liberta, mas ela incomoda os corações que estão afastados de Cristo, os corações que estão endurecidos. Foi assim com Herodíades. Então, como ela não podia diretamente fazer algo contra João, porque ele era considerado como profeta, ele era considerado como alguém justo e santo, então não dava simplesmente para agir. Chega o momento oportuno. E Herodes, ele cai na esparrela, ele cai na besteira de fazer esse juramento. E aqui
Quantas vezes, né, a gente diz coisas nas horas erradas, coisas que não são para dizer e coisas sem pensar. Provavelmente Herodes aqui, né, atiçado pela luxúria, atiçado pela bebida. Então aqui eu gostaria de trazer aqueles fatores que muitas vezes faz nós tomarmos decisões erradas. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos, por exemplo, nervosos, é um momento que nós não devemos tomar nenhuma decisão. Porque fatalmente, no momento de nervosismo, no momento de cabeça quente, é o momento que nós falamos o que não devemos e é o momento que nós muitas vezes fazemos o que não deveríamos fazer. É ou não é? É verdade, né? Um marido e uma mulher, por que brigam às vezes? Porque na hora que as coisas estão quentes, seria a hora de calar, esperar o momento e não. Mas aí de cabeça quente, muitas vezes jogam coisas, falam coisas que não deveriam falar, fazem coisas, ou pior, tomam atitudes que não deveriam tomar. Foi o caso que aconteceu aqui com Herodes. Sem dúvida alguma, Herodes não tinha a intenção de matar João. Ele tinha prendido João, mas ele admirava, ele respeitava São João Batista, porque a palavra de João era pesada, mas tomado de uma decisão errada, no momento errado, numa hora errada, de cabeça, ele tomado pela luxúria, porque a filha de Herodíades, ela dançou, né, seduzindo todos aqueles ali. Sabe-se Deus lá o que ela fez, o texto da Bíblia não diz, mas diz que a corte ficou atiçada com isso. Então, sobre o efeito de bebida e sobre o efeito da luxúria, da dopamina que provavelmente deu uma descarga em todo mundo ali, Herodes então, ele faz essa besteira, ele fala essa besteira. E claro, né? O demônio ele está aí para isso. Ele está aí esperando uma oportunidade. Ele está esperando uma oportunidade de nós tomarmos uma decisão na hora errada, de nós falarmos algo sem pensar. Pode ser que isso para nós não signifique nada, mas para o mal significa muita coisa. É a brecha que ele fica esperando da nossa parte para ele poder agir. É como se nós estivéssemos abrindo uma porta e dando um consentimento. Entra aqui agora. Mesmo indiretamente, sem a gente pensar ou sem a gente tomar consciência disso. Quando nós estamos sobre efeitos externos, é aí que nós erramos nas nossas decisões e muitas vezes nas nossas falas. E existem coisas que são irreparáveis. Existem coisas que são difíceis de se reparar, difícil de se reconstruir. A reputação de alguém, por exemplo, é uma coisa que é difícil de reparar. Se a gente fala mal de uma pessoa e faz a caveira de uma pessoa, para a boa fama daquela pessoa voltar de novo, demora muito. Às vezes nem volta. Vão sempre olhar aquela pessoa torta, né? Então tem coisas que são irreparáveis. Herodes caiu nessa besteira. E o mal, esperando a brecha, a filha vai perguntar a Herodíades: o que eu vou pedir? Herodíades, né, que é a figura aqui do demônio, ela diz: a cabeça de João Batista. Meu irmão, minha irmã, estão de olho nas nossas cabeças. Estão de olho nas nossas cabeças. E as nossas cabeças muitas vezes estão a prêmio, simplesmente pelo fato da gente dizer a verdade. Então aqui tem dois lados, né? Um lado nosso, que é de anunciar a verdade e sabendo que nós estamos colocando a nossa cara para bater, estamos colocando a nossa cabeça a prêmio, estando a serviço da verdade. E do outro lado, nós podemos encarnar muitas vezes Herodes, que tomou uma decisão errada, na hora errada, no momento errado, porque em vez de ouvir a razão, ele, movido pelos sentidos externos, ele ouve as emoções que estão desordenadas, que estavam sob o efeito de dopamina, de álcool, da luxúria, de todo pecado, e ele acaba decidindo errado. Isso custa a cabeça de um profeta do Senhor. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê a sobriedade de saber escolher, a sobriedade de saber olhar a realidade e a maturidade de saber que o demônio ele está esperando apenas uma brecha, como nos diz o primeiro Papa da Igreja, São Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8,
ele diz lá, sede sóbrio e vigiai. Vosso adversário, o demônio, ele anda ao redor de vós, buscando a quem devorar. Ele fica buscando uma brecha, uma falha, para ele poder agir e para ele poder fazer a sua arruaça em nossas vidas. Mas o Senhor é conosco, Ele é mais, e nós estamos aqui para isso, para servir, amar e adorar ao nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.